À medida que os coveiros avançavam pelos caminhos sinuosos do cemitério, o silêncio persistia, apenas interrompido pelo som abafado de seus passos. As lápides, agora mais do que meras pedras erguidas em memória, pareciam pulsar com uma energia ancestral. Os murmúrios se intensificavam, transformando-se em sussurros ininteligíveis que ecoavam entre as fileiras de túmulos. O ar tornava-se mais denso, e a neblina que pairava entre as lápides começou a ganhar contornos etéreos. Cada feixe de luz das lanternas era prontamente devorado pela escuridão crescente. Mesmo as árvores pareciam curvar seus galhos como se testemunhassem o retorno de algo há muito adormecido. Ao chegarem à área onde a sombra misteriosa os guiara, os coveiros notaram uma sepultura que se destacava, coberta por musgo e esquecida pelo toque humano. Com um ranger melancólico, abriram a cova, revelando um caixão de madeira maciça, adornado com símbolos estranhos e entalhes que pareciam pulsar com uma luz fraca e ameaçadora. Ao se depararem com o conteúdo macabro, os coveiros sentiram um arrepio coletivo. O caixão escondia os restos mortais de um ocultista que em tempos imemoriais fizera um pacto sombrio com entidades além da compreensão humana. A própria sepultura era um portal para um passado sinistro, e ao abrirem o caixão, uma risada arcaica ecoou pela noite, fazendo com que a própria terra trepidasse sob o peso do sobrenatural. Os coveiros, agora envoltos por uma aura de temor, testemunhavam a liberação de uma energia há muito contida. As lápides ao redor começaram a murchar, como se a presença do ocultista sugasse a própria essência do cemitério. Uma voz sibilante ecoou através dos sussurros das lápides, revelando os detalhes do pacto quebrado e a vingança iminente que agora pairava sobre o cemitério como uma nuvem sombria e insaciável. Com a sepultura do ocultista aberta, a presença sombria do passado inundou o cemitério, como se os próprios mortos suspirassem em agonia diante do retorno do mal que havia sido selado. A risada do ocultista ecoava entre as lápides, reverberando pelos corredores estreitos do terreno sagrado. Os coveiros, agora cientes de que haviam desencadeado uma força além de sua compreensão, sentiam a urgência de compreender a natureza do pacto quebrado. As lápides, por sua vez, tornaram-se oráculos silenciosos, revelando detalhes de um acordo macabro feito séculos atrás. O ocultista, um estudioso das artes negras, buscou poder além do mundo dos vivos. Em seu desejo insaciável por conhecimento proibido, ele fez um pacto com entidades sombrias, oferecendo almas inocentes em troca de poderes além da imaginação humana. Seu túmulo era o cárcere de uma prisão mística, que agora, graças à curiosidade dos coveiros, estava desmoronando. À medida que a noite avançava, a escuridão engolfava o cemitério, e sombras se contorciam como espectros ressentidos. Os coveiros, impulsionados por um senso de responsabilidade que mal compreendiam, decidiram buscar uma maneira de refazer o pacto. Nas páginas de um antigo grimório, encontrado em um dos túmulos mais antigos, encontraram um feitiço de encarceramento. O desafio era executar o ritual antes que a escuridão consumisse o último vestígio de luz no cemitério. Os coveiros, enfrentando um medo que ia além do palpável, prepararam-se para uma confrontação sobrenatural que definiria o destino do cemitério e de suas próprias almas atormentadas. O pacto quebrado exigia uma reparação, e a linha entre o mundo dos vivos e o reino do oculto estava prestes a se dissolver. À medida que os coveiros se preparavam para realizar o feitiço de encarceramento, o cemitério mergulhava em uma escuridão profunda. Sombras dançavam entre as lápides, e a atmosfera estava carregada de uma eletricidade sobrenatural. O ocultista, agora uma entidade etérea e furiosa, emergiu das sombras, lançando um olhar penetrante sobre os coveiros. O confronto iminente entre o mundo dos vivos e o sobrenatural começou a desenrolar-se. Os coveiros, armados com a coragem que só surge em momentos extremos, recitaram as palavras do feitiço, enquanto o ocultista, em resposta, liberava ondas de energia negra. As lápides ao redor, antes sussurrantes, agora clamavam em agonia, enquanto o cemitério se tornava o campo de batalha entre forças opostas. A cada palavra do encantamento, a entidade parecia enfraquecer, contorcendo-se em dor. No entanto, ela não estava disposta a se render facilmente. Sombras se erguiam do solo, envolvendo os coveiros em uma dança sinistra. O ar estava impregnado com um odor acre, e gemidos ecoavam pelos corredores estreitos do cemitério. No clímax do confronto, quando parecia que a escuridão prevaleceria,
Os coveiros, guiados por uma força interior desconhecida, completaram o ritual. Uma explosão de luz brilhou no centro do cemitério, envolvendo o ocultista em uma espiral luminosa. A risada maligna foi sufocada pelo som de correntes etéreas, enquanto o feitiço fazia efeito. O ocultista foi aprisionado mais uma vez, selado em um receptáculo místico que os coveiros improvisaram. A calma retornou ao cemitério, e as lápides, agora silenciosas, testemunhavam a vitória dos vivos sobre as forças além da mortalidade. A noite que começara com sombras dançantes e risos arcaicos agora terminava com a promessa de paz restaurada. Os coveiros, exaustos e marcados pela experiência sobrenatural, olharam para o cemitério silencioso. O pacto quebrado fora reparado, mas a memória dessa noite assombraria suas vidas para sempre. Eles aprenderam, da maneira mais difícil, que nem todo segredo enterrado deve ser desenterrado, e que, por vezes, é melhor deixar as sombras repousarem em paz.